Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência, este com o tema de 100 dias, os primeiros 3 meses dos vereadores no ano de 2017. Comigo aqui o jornalista Tarlá. Obrigado, Tarlá, de novo. Obrigado, meu senhor. E nós vamos aqui falar com o Renato Zuccolotto, vereador. Tudo bem, Renato? Tudo bem. Olá, Serginho. Olá, Tarlá. Caro amigo ouvinte da TV Câmara. Depois de um ano de turbulência na legislatura passada, vocês têm 3 meses aí. Como é que você analisa a Câmara num todo nesses primeiros 3 meses? Serginho, eu vejo assim, eu faço um balanço muito positivo do que nós fizemos nesses quase 100 dias, um pouco mais de 100 dias, 110 dias de legislatura, dessa 17ª legislatura. Quase 4 meses, né? Quase 4 meses. É certo que nós começamos com muito gasto, muitos vereadores novos, houve uma renovação muito grande nessa Casa Legislativa. Isso fez com que viessem várias correntes novas, vários segmentos representados, e que houvesse um período mínimo de acomodação. Então, alguns embates foram naturais, correntes políticas diversas, e é natural que haja um período de acomodação na casa. Mas nem isso foi suficiente para impedir avanços na área da transparência, né? Avanços na área da análise dos projetos na CCJ. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte hoje da comissão que, querendo ou não, Serginho, é o coração da Câmara Municipal, né? Nós temos aí uma comissão que analisa os aspectos legais, constitucionais e regimentais de todos os projetos que serão submetidos ao plenário. Certo. Então, a CCJ, que outrora era uma comissão que não tinha a importância que hoje é dada à CCJ, ou melhor, ela tinha importância, mas os vereadores não davam a ela a importância que se quer dar hoje à CCJ, faziam das suas reuniões uma mera formalidade. Então hoje a gente percebe que há uma preocupação muito grande dos membros da Comissão de Constituição e Justiça em realmente analisarem, né, com profundidade aqueles projetos que lhes são submetidos, para que não vá nenhum projeto cuja constitucionalidade ou legalidade seja depois questionada pelo prefeito. E a gente tem avançado. Eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, faço parte também da Comissão Permanente de Transparência, que está se propondo a fazer e tendo por respaldo o nosso presidente da casa, o vereador Rodrigo Simões, que a gente tem que elogiar, que a todo momento, a todo instante, foi muito solícito a todas as ponderações de todos os vereadores no tocante a implementar realmente a transparência nessa Casa Legislativa. Sim, o senhor está aí com uma comissão especial de estudos nesta casa, que é sobre o acordo dos 28% dos servidores públicos municipais. Eu notei que o senhor ficou muito indignado aí uma vez com o presidente do sindicato, o atual presidente, porque o senhor eventualmente o convidou para participar aí de uma das reuniões e ele não veio. O mesmo presidente que esteve aí com os funcionários durante a greve, né, veio aqui à Câmara Municipal e se mostrou atuante. O senhor já tem uma resposta, um porquê dele não ter comparecido? Uma comissão tão importante? Veja bem, Tarlá, eu acho que um outro ponto que merece elogio por parte dessa 17ª legislatura é, evidentemente, a constituição de várias CPIs e várias comissões especiais de estudo. A gente sabe que, num passado também recente, essas comissões elas eram constituídas e elas não eram levadas a termo. Muitas delas se perdiam no caminho, ou eram arquivadas sem que se houvesse uma resposta para aquilo que ela foi constituída. Então, nós temos hoje em andamento na Casa várias comissões parlamentares de inquérito e várias comissões especiais de estudo. Dentre elas, a que eu presido, que foi uma comissão especialmente criada para que a gente pudesse fazer uma aproximação entre prefeitura, servidores, sindicato, para que a gente pudesse dar uma resposta a esses servidores que tiveram suspensas as parcelas, o pagamento das parcelas de um acordo feito em 2008. Então, veja bem, Tarlá, 2008 é um parcelamento de 120 meses, ou seja, o servidor público que tem aí um parcelamento a tão longo prazo, ele termina por incorporar ao seu orçamento familiar, ao seu orçamento doméstico, essas parcelas desse pagamento que era feito pela prefeitura. Em razão disso, nós achamos conveniente
para que o servidor não fosse ainda mais prejudicado, que nós constituíssemos uma comissão especial de estudo. Ela foi constituída, nós estamos tendo audiências regulares a toda semana, ainda que tenhamos tido aí alguns feriados no meio da constituição da comissão, mas a semana passada, o que causou muita espécie aos vereadores componentes dessa comissão foi a ausência do presidente Laerte, do Sindicato dos Servidores Municipais, demonstrando total descaso, e total desrespeito pelo Legislativo Municipal. O Laerte, que foi recebido em todas as ocasiões que ele quis vir aqui se manifestar, demonstrar a liderança que ele tem no sindicato por ocasião da greve dos servidores, ele não foi só bem recebido, como teve oportunidade de se manifestar diversas vezes na tribuna da Câmara. E quando instado a vir na comissão como convidado a dar explicações, não como sindicado ou como réu, apenas por estar hoje na presidência do sindicato, é que nós convidamos o Laerte para vir aqui prestar informações. Lamentavelmente, ele demonstrou desrespeito, descaso, falta de consideração para com, não comigo, vereador, mas para com o Poder Legislativo e para também os servidores que aqui estavam e que esperavam, não do Laerte, mas do sindicato, uma resposta às perguntas que ainda não foram respondidas. Então, é certo que outros convites serão feitos, nós poderemos inclusive usar do expediente da convocação em plenário do senhor Laerte para que ele demonstre um mínimo de respeito. Porque quando foi conveniente, ele veio, ele falou, e demonstrou a sua liderança. E quando não era conveniente, ele calou-se. Isso nós não vamos admitir. Em que pé que está essa CPI? Vocês chegaram a alguma conclusão? Já ou não? Como é que está? Serginho, a questão é por demais complicada, porque envolve a Prefeitura, envolve o Tribunal de Contas do Estado, envolve o Ministério Público e envolve o Judiciário. Então, os vereadores, o Poder Legislativo, ele tem um papel fundamental, que é fazer a aproximação de todos esses envolvidos. Hoje eu cheguei à Câmara agora, porque saí do Fórum Estadual, onde fui conversar com o Dr. Reginaldo, que é o juiz da causa, conversei com o promotor, Dr. Sebastião Sérgio da Silveira, que demonstraram excelente boa vontade no sentido de receber uma comissão formada pelos servidores. Nós já marcamos essa reunião para quinta-feira às 14 horas. Nós vamos constituir uma comissão de servidores, vamos conversar com o secretário da administração para ver se também conseguimos fazer uma audiência de conciliação para que as partes possam chegar, conversar e ao menos, Serginho, que uma parcela incontrovérsia daquilo que é devido, porque a Prefeitura reconhece que há uma parcela incontroversa desse valor que é devido, para que pelo menos essa parcela incontroversa seja retomada, para que não haja uma prorrogação da suspensão desses pagamentos, para que os servidores não sejam ainda mais prejudicados. E eventualmente, depois, cada um vai apurar o que é devido, em eventual ação de per si, cada um entrar com as ações individuais, atrás de dano moral, dano material, porque certamente há várias situações peculiares que cada servidor está sofrendo. Então, a nossa intenção, como presidente da Comissão Especial de Estudos, é tentar encontrar uma solução que seja uma solução para o coletivo. E depois, individualmente, cada um vai procurar o seu direito. O senhor faz parte da Comissão de Justiça dessa casa, aquela comissão que dá o parecer antes do projeto chegar até o plenário. E fica uma dúvida, assim, para quem não... as pessoas muitas vezes nos perguntam como que é o relacionamento dos vereadores. Especialmente nessa CCJ, é muito difícil dar um parecer contrário no projeto de um colega? Existe uma pressão muito grande em cima dessa comissão? Terla, é uma pergunta bastante interessante. Até porque, já com 4 meses de legislatura, nós já nos acostumamos a dar alguns pareceres que são eventualmente contrários ao vereador proponente do projeto. É uma situação um pouco delicada, porque, na verdade, você dar um parecer contrário não quer dizer você entrar na autonomia ou querer interferir na autonomia legislativa de cada vereador. Evidentemente que as ideias vêm, os projetos surgem, os vereadores têm
aí os seus gabinetes que vão gestar os seus bons projetos e vão levar à Comissão de Constituição e Justiça. Acontece que a própria estrutura constitucional, o modelo constitucional de federação que nós temos no Brasil, ela limita a atuação do vereador. Então, essa lei que é proposta, esse projeto de lei que é submetido à CCJ, ele tem que encontrar consonância na lei orgânica, na Constituição Estadual, na Constituição Federal e em todas as demais leis esparsas que nós temos no Brasil, que a gente sabe que tem uma grande atividade legislativa. Então, remanesce pouca liberdade para o vereador poder legislar. Tanto mais, Tarlá e Serginho, a gente sabe que o vereador não pode criar despesa sem uma fonte de custeio para o município. Então, isso limita ainda mais, tolhe ainda mais a liberdade legislativa do colega. E a gente tem demonstrado, a gente tem conversado com os vereadores, tem conversado, a própria comissão tem procurado fazer pareceres que não são divergentes, a gente tem procurado fazer reuniões constantes. Isso tem sido muito bom, porque a gente tem apresentado pareceres com os quais os outros vereadores da comissão concordam, e sempre dizendo o seguinte, fica facultado ao vereador que não concorda com a decisão da CCJ manejar o recurso para o plenário. Quer dizer, se ele entende que aquele projeto dele deveria ter se recebido um parecer favorável, ele é facultado colher as assinaturas dos colegas em plenário, 14 assinaturas, né, e submeter esse projeto ao plenário, onde será discutido o mérito. Nós devemos lembrar também, Tarlá, que num passado recentíssimo, né, a alteração no regimento interno da Casa foi feita agora no ano de 2016, os pareceres da CCJ não eram pareceres terminativos. Ou seja, ainda que houvesse um parecer contrário da CCJ, esse projeto era submetido ao plenário. E a alegação é de que o mérito do projeto tinha que ser submetido ao plenário, que era soberano para deliberar acerca da sua proposição. Isso terminava por acontecer da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, ou do município de Ribeirão Preto, ser conhecido no tribunal como a Câmara campeã de inconstitucionalidades. Ou seja, a partir do momento em que esse regimento interno foi alterado e os pareceres da CCJ passaram a ser terminativos, a partir do momento que o vereador profere um parecer que é acatado pela CCJ, esse projeto não é submetido ao plenário, a não ser que o proponente consiga as assinaturas e o submeta ao plenário através de um recurso. Ok, vereador. E quanto à fiscalização? Como é que o senhor tem atuado nessa principal função que acabou ficando sendo a principal função do vereador, que é fiscalizar? Serginho, como tem sido a sua atuação nesses 3 meses? Como todos bem sabem, eu venho de uma área do serviço público que é o Judiciário Federal. Sim. Então eu procurei, nesses primeiros 4 meses, quase 4 meses de legislatura, andar bastante. Andei com minha assessoria, eu ouvi munícipes, fui à Secretaria da Saúde, fui à Secretaria da Fazenda, procurei conversar com os secretários, procurei ir à Associação de Bairros, né, para tentar fazer um panorama do que efetivamente está acontecendo no município. Né? Exatamente pelo fato de eu não conhecer todas as áreas da administração pública municipal, que eu procurei fazer gestões, fazer contato com todas elas, para que eu pudesse, através desse conhecimento, fazer as minhas interlocuções com o Executivo. Hoje mesmo estive lá na City Ribeirão, estive no DAERP, cobrando soluções para uma falta constante de água no bairro, né? Estivemos no Lar Santana, verificando as condições de abandono em que está o prédio. Então, a partir desse 4º mês de legislatura, a gente pôde levantar, né? E hoje temos alguns focos de atuação na área da saúde, com relação especificamente à demanda de fisioterapia. Nós temos aí uma regulação que está na faixa de 4.000 consultas em espera, é um número bastante elevado. Então a gente tem atuado de forma pontual e sem se descurar também, Serginho, dessas questões do plano diretor. Né? A gente tem feito aí algumas audiências regulares na prefeitura. Então a gente vê que serviço não falta. Quer dizer, eu estou constantemente andando, atuando, verificando,
fazendo requerimentos, fazendo gestões, para a gente ver se a gente consegue não incidir nos mesmos erros que o passado, que a Câmara incidiu. Exatamente sobre o plano diretor que eu queria falar com o senhor. Vem agora essa discussão de novo. É uma discussão bem ampla essa do plano diretor. Foi uma discussão em campanha política recentemente aqui para a Prefeitura, questão da água, uso e ocupação do solo. O senhor tem algum posicionamento sobre isso? Olha, Terra, eu vejo assim, em princípio, eu vejo que o plano diretor ele deve traçar as diretrizes macros para orientar o crescimento do nosso município, né? O plano diretor não pode ser um camalhaço de leis, né, que desmotive, inclusive, a ser cumprido. Esse é o grande mal do Brasil. Nós temos aí uma pletora de decretos legislativos, de leis, né, e que muitos dos quais não são cumpridos. Então a gente tem discutido exatamente isso. O fato do plano diretor ser um projeto, em princípio, discutido com a sociedade. Isso a gente tem falado muito. Tem que elogiar a iniciativa do Poder Executivo de nos chamar, né, a todos os vereadores, assim também como a sociedade civil, os órgãos de classe, para que a gente possa discutir o crescimento da cidade. Uma cidade que foi tão mal cuidada nos últimos 8 anos. Né? Aliás, eu não vou dizer aqui, Tarlá, que a cidade tenha sido tão mal cuidada apenas nos 8 anos. A gente tem visto aí que a cidade cresce de forma desordenada. Né? A gente tem visto algumas avenidas em que não há planejamento de ciclovias, de ciclofaixas, não há planejamento em Ribeirão para eventualmente um veículo leve sobre trilho. E nós temos aí um crescimento da cidade, uma expansão da cidade para a Zona Norte, né? E que nós temos aí a Via Norte, que já poderia ter sido planejada eventualmente com um veículo leve sobre trilho para trazer esse pessoal que está morando na Zona Norte para o centro de Ribeirão. Então a gente verifica que há uma falta muito grande de planejamento no nosso município. E de outro lado também é inevitável que a gente discuta também a expansão da Zona Leste. Um motivo que vem sendo discutido, está na mídia. Eu, como funcionário público do Fórum Federal, como professor de Direito, eu acredito piamente que não é possível que a gente possa tolir, que a gente possa limitar de maneira total o crescimento da cidade ou que haja assim uma impossibilidade de expansão da Zona Leste. O que eu acho que é necessário é que nós tenhamos zona de expansão ordenada, ou seja, um crescimento ordenado, para que não hajam expansões desordenadas ou áreas de ocupação, como há em São Paulo hoje, por exemplo, na Guarapiranga e na Billings. Houve uma preocupação muito grande, num tempo atrás, de limitar, né, a expansão na Billings e na Guarapiranga, e hoje o que nós vemos é uma invasão, uma ocupação desordenada, o que não é bom. O que não é bom. De outro lado, o direito administrativo também não prevê, ou melhor, se houver uma limitação total na área de expansão, o que nós teríamos seria uma desapropriação indireta, ou seja, aquele usuário, aquele proprietário de determinada gleba de área, e eu falo isso aqui, Tarlá, de uma maneira absolutamente descompromissada, porque querem jogar agora os vereadores naquela dicotomia. Eu sou a favor da preservação do aquífero Guarani ou eu sou a favor das grandes construtoras. Posso dizer aqui que eu não tenho nenhum compromisso com qualquer que seja a construtora ou proprietário de área na Zona Leste. O que eu acho que é preciso fazer é o crescimento ordenado da cidade no tocante à expansão da Zona Leste. Vereador, 120 dias, o senhor mesmo disse, nós chegamos aí. Continuamos com buracos enormes, crateras em vias principais da cidade. A saúde ainda não deu aquela coisa de falar, não, melhorou, o senhor mesmo disse aí, mais de 4 mil pessoas esperando para fazer exames. Nem sinal das AMES. O que a gente pode esperar nesses próximos dias? O senhor tem conversado com o prefeito, já que o senhor pode ter acesso. O que está se esperando para resolver essas situações? Sérgio, eu falei 4 mil na regulação da fisioterapia, o que não deixa de ser também um motivo de preocupação. Sim. Né? Eu tenho conversado muito
com o pessoal, não do executivo, mas em geral, com os vereadores. O público nos cobra muito, o munícipe nos cobra muito. Sim. Especialmente eu que trabalho no Fórum Federal, né, hoje mesmo na porta do Fórum Federal, nós temos lá um buraco, né, que ultrapassa, que supera 1,5 m, e aí a partir do momento que eu entro no fórum, o pessoal já começa a falar: ô vereador, né, o buraco. Então, é lamentável que a cidade, e o prefeito não pode alegar que ele não sabia das condições em que ele ia pegar. Essa é uma alegação que está irritando os moradores. Né? Então, eu penso o seguinte: o prefeito ele precisa melhorar a comunicação. A gente tem visto o Dória, né? O Dória hoje é o ídolo de 9 entre 10 paulistanos, né? E eu acho o seguinte: eu acho que ele fala mais do que faz. Eu acho que no momento, ou num tempo em que há uma escassez grande de líderes novos surgindo, alguém que apareça e que faça algo diferente como ele tem feito, termina se destacando. É verdade. Não estou dizendo aqui ou criticando o Dória. Eu Sim. digo que ele foi uma liderança que apareceu, né? Eu digo que foi uma liderança, tem feito muita coisa boa, mas eu digo que ele, nesses 100 dias de governo, né, ele tem tido muita felicidade na comunicação, que ele é uma pessoa extremamente comunicativa, né? Então eu acho que precisamos melhorar, até porque o prefeito Nogueira, ele avançou em muitas áreas da nossa cidade, né? Principalmente, Serginho, se a gente considerar que ele pegou uma prefeitura em que ele encontrou algumas dificuldades a mais que não havia no período de transição, como, por exemplo, um rombo de 38 milhões de reais que ele encontrou no sistema de previdência do município, né? Ou seja, ele conseguiu, através de um leilão da folha de pagamento, auferir um lucro em que ele não imaginava, mas na mesma semana ele teve a infelicidade de descobrir um rombo no IPM do tamanho do lucro que ele havia obtido com a venda da folha. Então eu acho que ele está avançando, eu acredito que ele teve um embate com os servidores públicos desnecessário nesse começo de governo. Eu acredito, pela mesma motivação, falta de comunicação. Eu acredito, Serginho, que ele poderia ter tomado as medidas que ele tomou de uma maneira mais transparente, tá certo? Eu acho que ele poderia ter chamado os servidores, colocado as cartas na mesa e dito: olha, eu estou aqui com as contas abertas, vocês podem olhar, vocês podem participar. Em julho nós não vamos ter dinheiro para pagar a folha de salário. Então a gente pode encontrar uma solução que seja a um só termo boa para a prefeitura e boa para os servidores. Mas o sindicato dos servidores, ele foi também extremamente intransigente. Nós sabemos que o sindicato veio de um momento difícil, ele estava passando por uma crise de representatividade junto aos seus sindicalizados, e ele precisava de alguma forma alavancar a credibilidade dele. E aí, não é nenhuma crítica que eu faço, foi um momento político que eu já fiz greve na Justiça Federal, Serginho. Eu já fiz muitas greves. Mas eu acho que o instrumento da greve é o último instrumento adequado caso as negociações não avancem. E mesmo antes de nós entrarmos no mês do dissídio, o sindicato já levantou a bandeira da greve. E, de certa forma, teve facilitado o aspecto porque houve uma falta de comunicação da prefeitura. Então eu acho que houve intransigência por parte do sindicato. Também não vou defender a prefeitura, porque houve intransigência por parte da prefeitura. Não no sentido de não... mas no sentido de dar mais transparência ao seu lado. Chama para negociar. Eu acho que a conversa, Serginho, é o ponto de partida de qualquer acordo. É sentar, demonstrar a transparência e falar: olha, está aqui. As contas estão aqui. Em nenhum momento houve má fé da prefeitura em negligenciar as contas. Então eu acho que podia ter sido um processo melhor. E aí eu acho que isso ainda desgastou mais o prefeito. Quer dizer, foi um embate desnecessário que podia, nesses 100 dias, ter melhorado um pouco, né, essa questão do executivo, que tem sido tão combativo. Só estou entendendo, o senhor está até dizendo que o prefeito até está trabalhando, mas está faltando falar com a população. Ele tem feito sim, Sérgio. A gente não pode escurar que ele tem tido muito boa vontade, tem trabalhado muito, mas a situação em que ele encontrou a prefeitura foi muito ruim. E outra coisa, campanha eleitoral, a gente sabe que algumas ideias são vendidas e que elas demoram a ser implementadas na prática, né? A gente sabe que o Estado de São Paulo também passa por dificuldade. E hoje o município e o Estado, em razão desse federalismo assimétrico que nós vivemos, né, ele passa por dificuldade. Se não houver
uma reformulação no pacto federativo, Serginho. Você pega, por exemplo, uma prefeitura que tem 52% do seu orçamento comprometido com a folha de pagamento. Que empresa que consegue tocar a sua vida tendo um comprometimento de 52% da sua arrecadação com a folha de pagamento? Então, eu acho que se não houver um pacto federativo, se não houver aí uma construção de uma nova saída com a reforma tributária, todas as prefeituras vão passar por dificuldade, aliás, como estão passando. Última pergunta. A gente percebe já há alguns anos, vereador, o quanto o esporte em Ribeirão Preto tem sido negligenciado, né? E o único recurso que algumas pessoas têm para a prática de esportes em Ribeirão Preto é a Cava do Bosque, que inclusive o senhor esteve recentemente. Eu estive olhando em suas redes sociais. O que o senhor constatou lá? O senhor fez até reunião lá com o secretário, conversou. Eu acho assim, o esporte em Ribeirão foi negligenciado, especialmente nos últimos 8 anos, e nós sabemos que a área de atuação do Walter Gomes era muito grande na área de esportes. Então, lamentavelmente, nós temos que entender que a Secretaria de Esportes também foi uma secretaria que sofreu mais nos últimos 8 anos. Se a gente for voltar atrás no tempo, nós vamos ver que a influência do vereador Walter Gomes na Secretaria de Esportes era muito grande. E eu tive, logo no comecinho da gestão do Arte Nogueira, eu tive conversando com o secretário Ricardo. A gente já tinha uma amizade anterior, eu já o conhecia pela competência, pela sua excelência na prática de esportes, não tinha uma amizade profunda com ele, mas eu tinha uma admiração. Eu acho que o prefeito foi feliz na montagem da sua equipe, especialmente com alguns secretários, como, por exemplo, o secretário Ricardo. Quando eu fui ver a Cava, num primeiro momento, eu fiquei muito triste. Muito triste até porque eu fui em razão das cobranças que eu recebi do munícipe. Poxa vida, fechou a Cava, final de semana. Nós temos uma piscina na Cava que é maravilhosa. Tinha o fato dos aquecedores que foram levados embora de Ribeirão, que não houve investimento, quer dizer, nós ganhamos os aquecedores e não houve investimento para que eles fossem colocados. Então eu fui conversar com o secretário Ricardo, entendi algumas ponderações que ele fez, especialmente porque não tinha gente para trabalhar. E aí, Tarlá, a gente tem que entender algumas medidas antipáticas ou amargas do administrador público. Vamos admitir, por exemplo, que a Cava do Bosque não tenha o guarda, não tenha o salva-vidas, e uma criança vá sábado e morra afogada na piscina. E aí entra a responsabilidade civil objetiva do município, e aí entra do prefeito, e aí ninguém vai xingar porque não tinha o guarda. Vamos falar que foi o prefeito que matou aquela criança. Então a gente tem que entender que em algumas situações o administrador tem que tomar medidas que são realmente antipáticas. E aí tive a grata felicidade de voltar lá. A gente estava fazendo um projeto em parceria com a Recreativa para retomar o polo aquático, que num passado recente, através do incentivador do esporte, que é o nosso amigo Lúcio Seabra, ele queria fazer essa parceria. E aí chamamos a Recreativa, chamamos a Prefeitura Municipal, e para minha surpresa, quando eu voltei na Cava, não vou dizer que estava espetacular, que eu encontrei lá uma arena, mas a quadra já tinha gente jogando, a piscina já tinha gente nadando, na pista de atletismo já tinham crianças treinando. Quer dizer, a gente percebe que nesse pouco espaço de tempo, o secretário Ricardo foi bastante atuante e conseguiu, pelo menos nesse espaço, retomar as atividades da Cava. E eu espero que nesses 4 anos não seja só isso, mas que a gente retome também a educação, com novas vagas na creche. A gente fica sensibilizado com a falta de vaga nas creches, a gente fica sensibilizado com o estado que está a saúde, como disse o Serginho. Nós temos aí a CPI das ambulâncias, a gente vê que muitos dos bens da prefeitura, e é lamentável, Serginho, que a gente veja esses bens próprios, esses bens públicos sucateados. Eu tive lá na coordenação da limpeza urbana, falando com o Alexandre, e é lamentável que a gente veja, e eles terminam, pega a peça de um carro e põe no outro, e pega do outro e põe no outro, quer dizer, vira aquele Frankenstein, e a gente vê lá o parque de transporte da coordenadoria de limpeza urbana altamente sucateado. Então eu espero, sinceramente, que o Executivo Municipal
com o apoio incondicional da Câmara, com o auxílio da Câmara, a gente consiga, nesses 4 anos, retomar o crescimento da cidade e, como disse o próprio prefeito, né, entregar para os novos gestores uma cidade melhor, mais cuidada, uma zeladoria melhor, porque infelizmente está muito triste. Tá lá, obrigado, viu? Acabou o programa. Vereador, alguma coisa que a gente não perguntou que o senhor gostaria de falar ou dar um recado para os seus Serginho, agora? É lamentável que a gente tenha pouco tempo, né? A gente gostaria de ficar falando aqui, né, das nossas ações, das nossas propostas, do que a gente espera para a cidade, mas eu queria dizer que eu cheguei com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de acertar. Evidentemente a gente não acerta sempre, mas tem uma coisa que o munícipe pode esperar no vereador Renato Zuccolotto, que é a vontade de acertar, que é a disposição para trabalhar. O meu gabinete está aberto, o gabinete 10 da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, né? Eu estou à Câmara todos os dias, participando, ouvindo. As minhas redes sociais estão aí, Facebook, Instagram, o nosso site, para que a gente possa ser solicitado pelo munícipe. E eu falo assim, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque Ele me deu mais essa oportunidade de eu poder estar próximo do munícipe, próximo da população, para que eu possa dar uma contribuição e ajudar ainda mais esse povo que vem sofrendo há tanto tempo em Ribeirão Preto. Eu vou te dar uma informação que a gente acabou fazendo um relatório ali, o pessoal das redes sociais. 74% das pessoas que acessam as redes sociais da TV, YouTube, Facebook e tudo mais são mulheres, viu? É algo para vocês pensarem. Bom, as mulheres, Serginho, isso é um ponto curioso, porque as mulheres são muito críticas, né? E se mais de 70% das mulheres acessam a rede social, a gente tem que ficar ainda mais atento, porque realmente elas são mais percussientes, elas são muito mais críticas nesse sentido. Queria agradecer especialmente a minha assessoria, ao Lucas, ao Davi, a Dani, ao Queiroz, que tem me assessorado todos os dias, tornando possível que eu possa também prestar uma assessoria, né, o Mané, prestar uma assessoria de qualidade e sempre elogiando e tecendo os meus agradecimentos a todos os servidores da TV Câmara, da Câmara dos Vereadores, que a gente vê que trabalham de forma diuturna. Eu saio às vezes da Câmara às 11 horas, os servidores estão aqui. Eu volto às 8 da manhã e os servidores já estão aqui para nos dar essa assessoria tão competente. Obrigado a todos vocês e a minha assessoria de forma especial. Obrigado. E obrigado a você que nos assiste, principalmente as mulheres que estão acessando aí, né? E você sabe, a nossa imagem é a transparência. Tchau.